Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados e diletos irmãos, quero hoje falar algo vindo da parte de Deus, comentar sobre uma passagem do livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, onde apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eterno e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, entro na Tua presença neste momento, pedindo uma unção, ó Deus, para ministrar a Tua palavra, esta palavra poderosa, esta palavra genuína, palavra que transforma, que vivifica, que sara, que cura, que liberta. Este, ó Deus, é o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amados, quero-vos hoje falar acerca de um homem chamado Saulo de Tarso. Quem foi este homem? Quem era Saulo de Tarso? Saulo de Tarso foi um homem de rígida formação religiosa. Ele tinha grande cultura, ele tinha um grande conhecimento intelectual, conhecedor dos ensinos do Antigo Testamento e defensor das leis. Era religioso, dedicado à religião e lutava ferozmente contra os seguidores de Cristo, pois achava que assim fazendo agradara ao Senhor Deus, Criador dos céus. Cometeu muita maldade. Apoiou a morte de Estevão, perseguiu a Igreja de Cristo, levou muitos cristãos para a prisão, homens, mulheres que eram seguidores do Senhor Jesus. Mas um dia Saulo teve um encontro com Deus que transformou radicalmente a sua vida. Depois disso realizou várias viagens, esta missionária, ganhou muitas almas e implantou igreja por onde passava. Seu trabalho para o Senhor foi tão grande que até hoje ele é conhecido como o missionário por excelência. Ele foi um verdadeiro cristão após conhecer a Deus, após ter um encontro com Deus. Portanto, amados, quero vos falar um pouco acerca deste homem, deste perseguidor dos cristãos. Saulo, ele estava agindo segundo os seus pensamentos, ele estava agindo corretamente ao perseguir ao cristão. Ele foi ficando cada vez mais irritado porque, embora lutasse contra os seguidores de Jesus, o cristianismo estava crescendo. Saulo queria arrumar uma maneira oficial
para banir, para acabar com os seguidores de Cristo, para acabar com o Evangelho. E para isso, teve que fazer uma viagem. Sua pressa foi tanta que viajou por volta do meio-dia, horário evitado para a viagem devido ao forte calor. Mas quando Saulo perseguia os crentes, os cristãos, ele estava, na verdade, perseguindo ao próprio Cristo. No caminho de Damasco, no momento em que ele pensava que ia acabar com a Igreja de Cristo, que iria mudar a história deste que ele chamava de fanático, ele teve um encontro, encontrou-se com Deus. Deus encontrou-se com ele. Quando Saulo foi cercado por uma luz brilhante que vinha do céu, a Bíblia nos conta que Saulo caiu ao chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Saulo pergunta para aquela voz: quem é o Senhor? E teve a confirmação de que era o próprio Jesus que falava com ele. A Bíblia nos diz que Saulo, quando foi cercado por aquela luz do alto dos céus, ele foi ao chão. Isso ocorre, amados irmãos, quando uma pessoa está possessa de demônio, tem o encontro com a verdade do Evangelho, com Cristo, com o Senhor da eternidade. Todos os endemoniados caem por terra. E Saulo estava possuído por um espírito de demônio que perseguia a igreja de Cristo. Saulo estava possuído por esse espírito imundo. Mas no caminho de Damasco ele teve um encontro com o Senhor. Quando Saulo cai por terra, ouve a voz do Senhor Jesus dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perseguia a igreja de Cristo. Mas neste momento que ele teve este encontro, ele teve a confirmação de que ele não estava perseguindo a igreja, mas ele estava perseguindo ao próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor diz para ele: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Atos capítulo 9, versículo 3 até o versículo 5. Mesmo espantado, Saulo acreditou, ele creu em Jesus. Após esta experiência, ele viajou até a cidade de Damasco, cego. Ele ficou cego. A Bíblia diz que ele ficou cego. Após essa experiência, Saulo ficou cego. E Deus enviou, após 3 dias, um servo, um discípulo, chamado Ananias, para lhe instruir acerca dos propósitos que Deus tinha para com sua vida. Atos 9, versículo 10 até o versículo 19. Saulo, nesse dia em que Ananias entra na casa onde Saulo estava hospedado e ora por Saulo, Saulo tornou-se um cristão. Converteu-se ao cristianismo. Tornou-se
muito dedicado para Cristo. Logo aprendeu o que Jesus queria dele e começou a pregar o Evangelho. Dedicou a sua vida para falar de Jesus. Pode parecer impossível que aquele seu amigo, vizinho, professor ou parente se converta. Porém, não perca a esperança. Seja persistente, meu amado. Seja persistente, pois até as pessoas que mais odeiam o cristianismo podem se converter. Esse é um exemplo de Saulo. Saulo, um grande perseguidor, que invadia casas, arrastava homens, as mulheres pelos cabelos, colocava em prisão. Quando os cristãos eram sentenciados à morte, Saulo dava o seu parecer a favor de que o cristão fosse executado. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Após a experiência no caminho de Damasco, Saulo não se conteve e começou a pregar que Jesus era o Cristo, causando muita surpresa entre os próprios cristãos, perseguido pelos irmãos que também eram cristãos e entre também os judeus. Saulo teve que sair a pressas de várias cidades. Já não era mais Saulo, mas sim Paulo. Deus queria aproveitar a sua habilidade, a sua cultura e todo o seu conhecimento agora a favor do cristianismo. Deus também deseja usar a habilidade e o conhecimento que você, meu amado irmão, que me ouve, tem, que você possui. Aquele conhecimento que eu também possuí, o Senhor deseja usar na sua obra. Você que é jovem, adolescente, ancião e gosta de cantar, representar, falar, escrever, cuidar muitas vezes das crianças, fala outro idioma, tem habilidade manuais e artística, use tudo isso para a glorificação do Senhor Jesus. Amados, eu quero chamar a vossa atenção. De perseguidor dos cristãos, Saulo se transforma em Paulo, passou a ser fundador de igreja. Ao longo da sua vida cristã, Paulo foi enviado para realizar obras missionárias. Fez 3 importantes viagens. Paulo chegou em lugares distantes e começava seu trabalho nas sinagogas. Quando ganhava as almas, organizava a igreja. Ele também preparava líder para estas igrejas e só então partia para outro lugar. Mesmo assim, continuava dando assistência à igreja implantada por meio deste servo do Senhor, enviando cartas e dando apoio de alguma maneira para essa igreja fundada por ele. Atos capítulo 13, versículo 4 e 5. Ele era um verdadeiro missionário, um missionário cheio de estratégia. Preferiu os lugares em que o evangelho ainda não havia sido anunciado. Hoje em dia, as divulgações das boas novas fica muito prejudicado
quando os crentes resolvem muitas vezes se debater, se degradar um contra o outro, os crentes querendo pregar para crente, isso eu chamo de pescar no aquário dos outros. Amados, Deus me chamou para ser um pregador. Deus me chamou para ser um emissário, ser um porta-voz. Eu não escolhi nenhuma igreja para pregar. Eu fundei grupos de oração, abri uma página no Facebook, comecei a colocar as minhas mensagens no YouTube, e assim muitas almas têm ouvido distantemente, que não conheço, têm ouvido a mensagem. Eu não prego, há muito tempo não prego no altar, há muito tempo não sou convidado para pregar no altar. Se me convidarem, eu estou pronto a pregar, mas eu prego a palavra de Deus. Eu não prego o que os pastores querem que eu pregue. Uma certa feita eu fui convidado para pregar dentro de uma igreja, e o pastor me disse que eu deveria falar isso e aquilo, e que eu não deveria falar isso e aquilo. Eu agradeci o convite e disse para ele: não há como eu pregar na igreja em que você é o pastor, pois se eu não posso pregar aquilo que o Espírito Santo coloca na minha boca, eu não vou pregar aquilo que você quer que eu pregue. Hoje em dia, amados irmãos, está sendo difícil o trabalho do missionário, onde já está repleto de outros que comandam os pensamentos, as igrejas. E o que pode acontecer é uma migração de crentes entre as denominações, e muitas vezes muitos cristãos abandonam a fé, acaba muitas vezes estagnado na fé, devido a várias ordenanças de homens, vários ensinos que os homens têm maculado o verdadeiro evangelho, ditando aquilo que cada pregador deve falar. Eu já fui excluído nesse período de quase 2 anos na rede social. Eu já fui excluído em torno de 20 grupos, me eliminaram de grupos. Uma certa vez eu fui excluído de um grupo porque eu estava pregando e falando sobre a doutrina das boas novas do Sermão do Monte, e quando eu falei sobre o cego guiar o cego, e falei que o hipócrita deveria tirar a trava dos seus olhos, naquele dia eu fui excluído em torno de 10 grupos, porque as pessoas disseram que eu estava ofendendo os irmãos, chamando de hipócrita, e eu estava simplesmente usando o versículo da palavra de Deus. Portanto, amado irmão, precisamos pregar o evangelho, precisamos anunciar o evangelho. Em sua juventude, Paulo recebeu uma intensa educação no judaísmo, frequentou as escolas que preparavam futuros rabinos. Rabinos é os mestres. Era exigido que este jovem aprendesse um ofício para que mais tarde pudesse utilizá-lo para o próprio sustento. Assim, ele escolheu um tipo de indústria comum na cidade de onde ele nasceu, que era a cidade de Tarso, a fabricação de tendas em tecidos de pelos de cabras. Atos capítulo 18, verso 3. Paulo
ele tinha sua profissão. E por isso Paulo, quando nos dá os ensinos acerca do cristão viver da fé, ele diz que aquele que não trabalha, não coma. Paulo nunca pediu dinheiro para ninguém. E eu quero dizer para os pregadores que vivem pedindo oferta para a igreja, que dizem viver da fé, eu digo para vocês, pregadores, vocês são mercenários. Vocês não vivem da fé. Você vive da fé dos outros, mendigando para os outros ajuda. Porque se você viver da fé, você é digno do seu salário. Deus vai usar você e vai enviar os corvos para te abastecer. Não há necessidade de você cobrar das igrejas para ministrar a palavra de Deus. Fui convidado a pregar numa certa igreja. Chegando lá, a pastora da igreja me trouxe uma oferta e disse para mim: presbítero, fiz essa coleta. Quando ficamos sabendo que você iria pregar aqui, eu disse: não preciso desta coleta, pois eu tenho minha vida profissional. Eu tenho meu trabalho secular. Eu prego a palavra de Deus por amor à palavra e não prego por comércio. Ela disse: mas irmão, não foi feita a coleta, e agora? Volta para a salva, aplique na obra de Deus, compre cadeira, reforme o altar, faça aquilo que lhe apraz, mas eu não preciso de ajuda financeira, porque eu vivo do meu salário. Se um dia o Senhor me chamar para anunciar as boas novas em outros lugares, eu irei publicar os estudos bíblicos que eu tenho, colocarei em CD e farei com que, ou mesmo farei estudos e colocarei tudo em algum livro, e assim eu irei viver, se o Senhor assim quiser. Mas não preciso, por enquanto, que ninguém faça uma oferta especial para mim. Agora, já recebi ajuda de várias pessoas que me enviaram anonimamente, depositaram na minha conta, pessoas que pediram o número da minha conta e depositaram. E eu não rejeito desta maneira, porque se o Senhor tocou, que assim seja. Mas jamais estarei pedindo oferta dentro da igreja que levante para mim, para que eu venha ministrar a palavra de Deus. Vamos continuar, amados irmãos. Paulo sofreu bastante, pois houve muita resistência à pregação do evangelho, e por esse motivo ele foi perseguido e passou por situações difíceis. Paulo chegou a ser preso mais de que uma vez por causa do evangelho. Será que valeu a pena dedicar-se à obra missionária? Claro, amados irmãos, que valeu. Afinal, há muitas vidas que foram libertas. Há uma vida que foi salva, e a Bíblia diz que quando alguém é salvo, existe festa nos céus. Portanto, valeu. Sim, aquilo que a Paulo fez, pois a vida eterna, ele vai desfrutar a alegria de ter ajudado a obra de Deus. Por isso ele diz, é por isso que o Paulo diz aqui: já estou crucificado em Cristo. Já estou crucificado em Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele sabia, amados irmãos, já estava findando a sua carreira, já estava findando o seu ministério, mas ele sabia que Deus estava com ele. Muitas pessoas alcançaram também
a salvação por meio da mensagem deste apóstolo, passando por muitas dificuldades, Paulo não perdeu o ânimo e principalmente não abandonou sua missão. O exemplo de Paulo serve para você, serve para mim, serve para a igreja entender que é possível pregar o evangelho e ganhar alma, tantas vezes o Senhor quiser te usar, sem ser peso para ninguém. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu voltarei com mais um pedacinho do maná dos céus, se assim o Senhor permitir. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?